Ó, gente, eu comecei a fazer embromation nas minhas músicas, né? E eu comecei a aprender muito inglês com música quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Real, verdade. Então, por quê? Porque uma das minhas maiores motivações para aprender inglês era realmente poder cantar as minhas músicas favoritas em inglês, né? Naquela época, com 13 anos, era isso. E eu quero saber de vocês, qual é a sua grande motivação para você querer aprender inglês hoje? Me conta aí, vai comentando para mim. Porque para mim era aprender realmente a cantar as minhas músicas favoritas. Eu não vou negar, era isso, né? Eu queria aprender a cantar Hanson, Backstreet Boys e etc. Só que naquela época, gente, não era fácil de ter acesso à letra de música. Eu não sei quem lembra, quem é de 1900 e bolinha aí, tradução de música, então, gente, nem pensar. E eu fazia inglês na escola, e na escola eu não aprendia as músicas que eu queria aprender. Eu não aprendia a cantar as músicas que eu queria aprender a cantar, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O método da escola, ele é o mesmo desde sempre, ele não muda nunca. É sempre aquela chatice extrema de livro, de decoreba, de lista, que no final você fica decorando aquele monte de coisa sem pé nem cabeça, mas falar que é bom, conseguir falar, você não consegue falar. Entender os nativos, você não entende os nativos, né? Então imagina eu lá na escola, querendo entender as músicas, querendo traduzir as músicas, imagina, isso nunca aconteceu. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, porque daí quem fez inglês na escola vai me entender. Comenta aí para mim, ó, quem já fez inglês na escola. Comenta 2, quem nunca fez inglês antes, tá? Nem escola, nem online, nada. E comenta 1, quem já fez inglês antes em escola. Porque quem já fez vai compartilhar do meu sentimento aqui. Vocês sabem que não tem coisa que desmotiva mais o ser humano aluno de inglês do que você entrar no curso. Você fala assim, você entrou no curso com objetivo, né? Eu vou viajar, eu vou entender melhor os nativos, eu vou assistir aquela minha série em inglês sem legenda, eu vou ouvir a música que eu amo e mandar para o meu mozão, né? Para passar uma cantada para o crush. Só que daí você não consegue fazer nada disso, porque você fica vendo regrinha e decorando coisinha do livro inútil. E aí falar que é bom entender os nativos, etc., nada, né? E assim, vamos cá entre nós, que tem um outro ponto aqui que é pior ainda, que é dinheiro. Pagando mensalidade, porque se você estivesse fazendo isso ainda, né, meus filhos, minhas filhas, se estivessem fazendo isso sem poder investir nada, é uma coisa. Agora, você pagando 400 conto por mês ali, livro, material, taxa disso, taxa daquilo, taxa se você quiser sair do contrato, meu, tudo isso para você não aprender inglês é aquela típica coisa meio inútil, né? Cá entre nós, inútil e que te leva à falência. Então, vou nem comentar. Tudo que eu queria fazer, gente, só para vocês entenderem, naquela época, era realmente conseguir cantar as minhas músicas. Era simples. Eu queria poder cantar do jeito que os Hanson cantavam, sabe? Eu queria poder escrever as letras, eu queria entender as expressões, eu queria assistir Friends sem legenda, eu queria ler Harry Potter sem legenda, né? Eu era muito fã. E aí, foi onde eu comecei a criar uma forma. Já que eu estudava na escola e eu não via resultado, eu comecei a criar uma técnica de pronúncia, uma técnica que fizesse com que eu aprendesse as minhas músicas preferidas, né? Que eu não aprendia na escola mesmo e não adiantava o tanto que eu estudava. E foi assim que começou a se criar a história do embromation nas músicas. Para quem está me acompanhando aí nos stories, né, ao longo desses dias, já sabe do que eu estou falando. Então, você consegue cantar uma música comigo numa sequência de stories, num vídeo do Reels, gente, fala sério, né? É muito rápido. E quando eu comecei a criar isso, né, eu fui desenvolvendo maneiras de estudar inglês com as músicas que eu mais gostava. E essas formas que eu criei
né, que eu fui criando ao longo do tempo, né, porque não aconteceu com 13 anos, isso foi uma caminhada, elas fizeram com que eu acelerasse muito a minha fluência. E o melhor de tudo é que elas não fizeram só com que a teacher Carol acelerou. Não, eu passei isso para os meus alunos e isso fez com que o inglês dos meus alunos desse um salto. E eu tenho certeza que depois da aula de hoje vai fazer o mesmo por você.